naturais, elas são sobrenaturais e são demônios. The Scripture plainly vindicates that. But that is demons in the body, with growth, like cancer, got life in it. And the life of that is a demon. A Escritura claramente vindica isso, porém são demônios no corpo, com tumores, como o câncer, tem vida nele, e a vida disso é um demônio. Growth of the cataract, the spread of tuberculosis, and other diseases. It's demons. That's in physical form. O desenvolvimento de catarata, a difusão da tuberculose e outras enfermidades são demônios. Isso é na forma física. Now this morning we're going to talk about demons in spiritual form, in the soul. They're in the soul as same as they're in the body. Agora, esta manhã, nós vamos falar sobre demônios na forma espiritual, na alma. Eles estão na alma do mesmo modo que estão no corpo. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Deus abençoe. Vamos ler São João capítulo 6, verso 27 e 28. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que não fique somente em perguntas, Senhor, o que faremos, mas que venhamos cumprir com a resposta dada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora sentamos. Executando as obras de Deus. Vamos comentar hoje sobre este capítulo de São João, capítulo 6, a partir do verso 27 em diante, ainda que não dá para comentar sobre tudo, que ele é muito longo. Mas aqui nós temos uma mensagem que, ao começar a ouvir, você pensa que aqueles homens até iam crer.
estava notando isto, porque a gente pega o lado mais reprovado quando Jesus os identifica como filho do diabo. Mas antes você vai ver que eles pareciam que estavam crendo. Tem gente que parece que crê, mas não crê. Se você apertar mais um pouquinho, se a mensagem for mais prolongada um pouquinho, se o discurso aumenta mais, elas vão mostrar suas cores. Sempre é assim. Então, nós temos aqui o que fazer para executar as obras de Deus. A resposta veio de uma forma que eu creio que eles não aguardavam. Jesus respondeu e disse: as obras de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ele poderia, ao perguntar o que faremos para executar as obras de Deus, a vontade de Deus, para levarmos em efeito esta obra, realizar estas coisas, esperando que Jesus viesse falar: vocês guardam o sábado, vocês não comem carne de porco. Eles pensavam em receber uma mensagem como eles já sabiam que era da lei de Moisés, era da Bíblia. Mas a mensagem veio de uma forma que eles não sabiam. Sempre é uma novidade o que Deus faz. Você pergunta para ele uma coisa, ele te responde, parece que é outra. O rapaz diz: mostra-nos o Pai. Ele diz: há tanto tempo estou convosco. Se ele está dizendo mostra-nos o Pai, porque ele não estava entendendo que ele era o Pai. Ele estava crendo que aquele que estava falando ali era o Filho. E Jesus diz: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E isso é só para mostrar que a resposta que Deus dá é diferente da que nós sabemos. Sempre foi assim. Eles poderiam esperar no tempo do irmão Branham as mesmas coisas. Ele continuar com o cordeiro no trono, mas para revelar o selo, ele diz: ele tem que sair do trono. Isso não foi o que o povo queria ouvir. Não era o que o povo queria ouvir, que terminou a intercessão, o cordeiro saiu do trono. Não era isso. Mas executar as obras de Deus é crer no que ele enviou. Então a gente vê assim: executar as obras de Deus era crer em Moisés. Muito bem. Mas executar as obras de Deus nos dias de João Batista era crer em Jesus. E crer em Jesus era difícil porque Jesus não estava falando ou respondendo segundo o que Moisés tinha falado. Jesus tinha uma outra mensagem. E as pessoas pensam que executar a obra de Deus, realizar a obra de Deus, é repetir a obra de Deus. Até nós, como noiva, se nós fôssemos só repetir o que o irmão Branham pregou, então nós não saberíamos nem o novo nome, porque ele não falou nada claro, que o novo nome é Branham. Ele diz que HM faz parte. Então as pessoas querem uma resposta, mas não vem de acordo com o que elas pensam, com o que elas aprenderam. Então, eles aprenderam com Moisés e esperavam que o próximo que vier tem que falar igual a Moisés. Não, Moisés era lei. E eles não sabiam que o próximo era graça. E eles pensam sempre assim. E nós pregamos que é assim, certo? Todos têm que falar como Jesus. Mas você tem que saber que Jesus falou de coisas que o povo nem sabia. Quem sabia que tinha que vir o Filho do Homem? Jesus falou que tinha que vir, mas ninguém sabia. Todos eles ouviram mensagens de todas as formas e nunca tivemos uma mensagem exclusiva do Filho do Homem. E Jesus anunciou
há 2000 anos atrás. E Jesus deu as características do tempo que o Filho do Homem estaria na terra. Nos dias de Noé, casamento e divórcio. Nos dias de Ló, homossexualismo. Já foi dado. E eles estão esperando para frente. Já aconteceu. Porque Jesus mostrou quando isso ia acontecer. Mas as pessoas que vivem naquele dia nunca dão conta do que Deus está fazendo naquele dia. E a resposta de Deus não os satisfaz. Então eu quero que você saiba que a resposta de Deus hoje também não satisfaz o povo. Só satisfaz o eleito. Nós não temos que estar procurando satisfazer a sociedade. Não temos que ficar procurando, eu vou alegrar a minha família, fazer coisa que alegra a minha família. Eu não tenho que procurar alegrar a minha família. Vocês têm que pensar nisso. Vocês estão aqui executando as obras de Deus. E ao executar as obras de Deus, o que tem que fazer? Crer no que Deus enviou. Isso é executar a obra de Deus. Isso é realizar a obra de Deus, levar a cabo, a efeito, a obra de Deus. Mas é diferente do que as pessoas sempre pensaram. Eles queriam que viesse um profeta, mas que falasse igual Lutero falou, igual Wesley falou, e principalmente igual os pentecostais falaram. Os pentecostais chegaram, tiveram sua mensagem, batismo por imersão, enquanto que Lutero e Wesley era por aspersão. Agora vem os pentecostais por imersão, mas não mudou as palavras, porque não tiveram revelação quem era o Pai, Filho e Espírito Santo. E não adiantou Jesus falar na Bíblia, quem me vê a mim vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Não adiantou Jesus falar, estou há tanto tempo com vocês, pentecostais. Por que estou há tanto tempo? A mensagem do dia dos pentecostais era Jesus. Jesus estava ali. A mensagem dos dias de Lutero era Jesus. As mensagens dos dias de Wesley era Jesus. Certo? E assim por diante. As mensagens dos dias de Mombrana era Jesus. A forma de você executar a obra de Deus é crer no que Deus tem enviado. Você diz, eu construí creche, eu fiz escolas, orfanatos, ginásios. As igrejas têm feito isso. Deus diz, eu nunca mandei vocês fazer isso. Eu decido pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos aqui um povo que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não mandei vocês batizar do jeito que vocês estão batizando. Eu disse para vocês ensinar primeiro. Ide, ensinai as nações. Se você não sabe, então não ensina errado. Se não sabe qual é o nome do Pai, fica quieto. Se não sabe o nome do Filho, fica quieto. Se não sabe o nome do Espírito Santo, cala a boca. Mas não, continuaram repetindo apenas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, sem saber. Então Jesus tinha mandado eles ensinar. Agora você sabe, os discípulos eram aprendizes. Como apóstolos, eles já eram ensinadores. E eles foram apóstolos agora, porque eles tinham uma mensagem e Pedro tinha chaves. E com as chaves, ele abriu o reino do céu e ele fechou o reino do céu. Para quem creu e para quem não creu no seu dia. Porque ele tinha aquela mensagem para dar ao povo naquele dia. Eles batizaram porque eles podiam batizar certo. Porque eles tiveram um ensinamento certo. Quem ensinou eles foi Jesus. Alguém diz, mas por que Pedro chegou lá e batizou falando em nome de Jesus Cristo, quando Jesus falou que é Pai, Filho e Espírito Santo? É porque Pedro sabia já o nome do Pai. Pedro não era um aprendiz agora. Pedro era um mestre. Pedro era um ensinador. Pedro era dirigido pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2:38.
Então foi no dia do derramamento do Espírito Santo. O mestre já lhes havia selado. Depois de o mestre lhes ter selado, então eles podiam ensinar os outros. Os pentecostais pensaram que falar línguas, curar enfermos, expulsar demônios era o selo de Deus. Não, isso daí faz parte do selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é língua estranha. O Espírito Santo não é cura divina. E são dons do Espírito Santo. O Espírito Santo tem 9 dons. Mas você pode ter os dons sem ter o doador. Quando você tem o doador, aí você pode saber que o mestre é que está determinando aquela pregação. É o mestre que está pregando. Agora é o Espírito Santo. Então Pedro, naquele dia, estava falando pelo Espírito Santo. Então ele já sabia, eles tinham estado na reunião, Jesus tinha mostrado que ele e o Pai eram uma coisa só, que ele veio no nome do Pai dele. Mas se ele veio no nome do Pai dele, então nós temos que batizar no nome de Jesus Cristo. Ele disse que veio no nome do Pai. Ele não veio no seu próprio nome. Ele disse que não veio no seu próprio nome. Ele disse que veio no nome do Pai. Então eles já sabiam. Então nós temos que usar o Senhor Jesus Cristo. Isto é que eles usaram no batismo. Tanto em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, que nós temos na Bíblia, e temos até em nome do Senhor. Porque só existe um Senhor, depois de pregada a palavra, e dito que somente existe um só Senhor, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então você não tem que discutir quem é o Senhor. Você tem que saber já. Se tem um só Senhor, e eles batizarem em nome do Senhor, esse Senhor chama-se Jesus Cristo. Então eles foram mestres, foram apóstolos, para poder batizar o povo em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles aprenderam como discípulos, eles aprenderam com o mestre, com o professor, com Deus em carne. Eles aprenderam com o Pai. Eles aprenderam na manifestação do Filho. Eles viram tudo aquilo. E agora, recebendo o Espírito Santo, eles sabiam, aquele Filho que estava conosco agora está em nós. Não é terceira pessoa, era a mesma pessoa, só que agora em forma de Espírito, estando dentro deles. Amém? Bom, essas mensagens a gente pode ver que elas podem ser de primeiro ano, segundo ano, mas é de você dar o passo da fé. Se você não tiver um pastor que tenha aprendido com o Espírito Santo, que ele tenha crido na mensagem do dia, que ele saiba executar as obras de Deus. Se você não tem um pastor desse, você está perdido. Você paga seu dízimo em vão eu digo, você pensa que está dando para o reino de Deus e está usando apenas para as coisas naturais e não para o reino de Deus. Reino de Deus é quando você pode dizimar, quando está sendo executado a obra de Deus. E o que é? Crer no que Deus tem enviado. Certo? E aí você vai acompanhando, crer em Moisés, crer em Jesus, crer em Brana. Certo? Então você tem que crer, ir acompanhando, executando as obras de Deus, é crer naquilo que Deus está fazendo naquele dia. Isto é executar as obras de Deus. Então, as pessoas hoje que não têm um pregador que aprendeu primeiro e está tentando ensinar, ele tem que ter aprendido primeiro. Como que ele pode lecionar se ele ainda não aprendeu? Primeiro ele tem que ser um estudante. Depois de um estudante, aí ele aprendeu, formou, aí ele pode estudar, ensinar, lecionar. Entende? Mas fora disso, ele tem que aprender. Então muitos de nós, os pastores, temos que voltar para a cadeira do Evangelho, entende? Para a escola do Evangelho, para a escola da deidade.
e assentarmos e ouvirmos mensagens sobre deidade para nós aprendermos isso, para não falarmos coisas erradas ali na frente. As pessoas têm que ter formado certo. E se elas não formaram para certas coisas, como ensinar aquelas coisas? Se o indivíduo, ele formou para advogado e quer lhe fazer uma operação, corra dele. Porque ele só entende de lei. De bisturi não entende nada. Corra dele. Se o pastor aprendeu com uma denominação, Pai, Filho e Espírito Santo, sem nome, e coloca a mulher pregadora quando a Bíblia diz para ela ficar calada na igreja, que aprenda em silêncio. A Bíblia diz para ela aprender em silêncio. O pastor faz dela uma pregadora, corra dele. Por quê? Porque ele não aprendeu ainda. Ele formou para a teologia do mundo e não aprendeu a de Deus. Então ele não sabe executar a obra de Deus. E para executar a obra de Deus não é um sábio. Você tem que pegar o Pedro. Jesus não pegou o doutor Lucas, que era muito mais sábio. Ele pegou o Pedro. E o que você tem que saber é que Deus trabalha é desta forma. Você tem que ser simples para Deus poder te usar. E simples aprende. Tem gente que não sabe e quer ensinar. Quer dizer, eles não sabem que o Cordeiro saiu do trono e quer ensinar. Terceira etapa. Eles não sabem do novo nome, a essência, e querem ensinar. Então, eles precisam aprender primeiro para depois ensinar. Nós temos um mundo de pastores denominacionais no mundo inteiro, inclusive dentro da mensagem. Mas que estão precisando aprender a executar as obras de Deus hoje. Temos que nem aprenderam a executar as obras de Deus no tempo do irmão Branham. E como que vão aprender hoje? Se eles não aprenderam no tempo do irmão Branham, não vão aprender hoje. Porque o tempo deles já passou. Você tem que ter o seu tempo hoje. É como nós aqui no Brasil, nós estamos tendo o nosso tempo aqui no Brasil. Alguém diz, bom, vocês querem ser melhor que o profeta? Não, o irmão Branham foi quem pregou. Se você ler a mensagem, irmão Branham diz, o profeta comeu o livrinho. E procure na mensagem para você ver quem que o irmão Branham está dizendo. O irmão Branham não está dizendo que ele comeu. Está dizendo que o profeta João comeu o livrinho. O profeta comeu o livrinho. Lá atrás, Ezequiel, Deus diz para ele, coma o livro. Mas aqui no Novo Testamento, Deus veio a João, diz o irmão Branham, e diz, coma o livrinho. E aí o irmão Branham diz, Deus diz ao profeta, coma o livrinho. Então são coisas que são contrárias até o que nós fomos ensinados. Me diga que não. São coisas contrárias até o que eu já ensinei há muitos anos atrás. Como que pode ter profeta depois de Branham? Não tem. Eu sempre preguei que não tem e apareceu o João. E foi o irmão Branham que falou. E aí eu tenho que calar a boca. Entende? A gente tem que calar a boca. Foi o irmão Branham que falou. E é a Bíblia. E a sequência. Anjo forte, 10:1. Sétimo anjo, 10:7. João, 10:8. Pronto, de Apocalipse. Não se discute com a Bíblia. Você tem que saber o que eu faço para executar as obras de Deus. Creia em João. E se eu encontrar ele, eu creio nele. Certo? Se eu encontrar... Não é assim? Se eu encontrar ele... Eu tenho que pensar assim. Eu encontrei João, por isso que eu estou pregando. Eu encontrei João. Por isso que eu creio nele. As obras hoje executadas por Deus. Não é querer executar as obras lá atrás. Irmão Branham executou as obras de Deus naquele dia. Qual que era? Executar as obras de Deus nos dias de Jesus, crer em Jesus. Executar as obras de Deus nos dias de Pedro, crer em Pedro. Executar as obras de Deus nos dias de Paulo, que largou de perseguir e foi perseguido. Era crer em Paulo. E assim você vai. Os dias
de executar as obras de Deus durante o tempo do irmão Brana, era crer no irmão Brana. Não adiantava. Eu creio nos pentecostais, eu falo em línguas, eu gosto desse parágrafo, eu não lembro onde está, sei que está na mensagem do profeta, tentando fazer uma obra de Deus fora de sua vontade. Ele diz, eu recebi o Espírito Santo como no dia de Pentecoste. Ele diz, mas hoje pode ser um pouquinho diferente. Quem vai crer nisso? Você tem que saber que há uma luz que Deus tem dado ao profeta e que você precisa crer. A gente vê as inspirações da Bíblia, não pode aumentar nem diminuir o livro dessa lei, Deuteronômio. Não pode aumentar nem diminuir esta Bíblia, Apocalipse 22. Não pode aumentar nem diminuir a mensagem do profeta. Como é que pode? Entende? As pessoas dizem, como isso? Porque agora aquela Bíblia é a mensagem do profeta. Aquela Bíblia que não entendíamos é a mensagem do profeta. Aquela mensagem do profeta que não entendíamos é a mensagem de João. É simples. Deus é o mesmo. Só que em cada geração ele tem uma mensagem para dar. Nas outras gerações, as outras eras, se vocês quiserem examinar isso, nas outras eras, ele durou muito tempo para dar uma mensagem. A era das trevas foi 1000 anos. Você faz a conta, quantas gerações, se você fosse contar de 40. Mas o irmão Brana veio contar de 40 anos, uma geração, dele para cá. Você vai ver, a geração de 40 é do irmão Brana para cá. Não foi cada geração de 40 que Deus mandou um mensageiro. Não foi. Ali tinha os espaços de tempo, nós temos aí os períodos das eras, 63 a 170, 170 a 312, 312 a 606, 606 a 1520, 1520 a 1600, depois a 1900. Eu de longe aqui, já não está dando para mim enxergar muito bem, mas não. Da Filadélfia, 1500. Está enxergando ali, irmão? Só para vocês verem as datas. Irmãos, quantas gerações tiveram que passar com uma mensagem. Mas do irmão Brana para cá, por que é diferente? Porque Israel é uma geração. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. 1750 a 1906. Aí a Laodiceia foi de 1906 a 1963 para a revelação. E ela vai até o rapto agora. Quem creu na revelação, creu. Quem não creu, vai com Laodiceia cega até o rapto. Então aqui eu estava notando, em cada tempo que Deus fala, as pessoas não percebem e Deus está falando outra coisa. É a mesma coisa que Deus fala, olha, não pode comer carne de porco, não pode beber sangue de animal. Aí chega Jesus e fala, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não terá vida em si mesmo. Meus irmãos, o que é isso? Como é que pode comer a carne? Está diferente de Moisés. É muita diferença. Mas era a mensagem do dia. Crer em Deus, executar as obras de Deus, era crer no enviado. Então, nós cremos em Moisés. Não, Moisés foi enviado há 2000 anos atrás. Vocês têm que crer no enviado hoje, que era Jesus Cristo. Aí eles ficam, não, nós cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi há 2000 anos atrás. Vocês têm que crer no enviado hoje. Brana. Se vocês quiserem executar as obras de Deus.
Senão vocês vão executar as obras dos homens. E vocês vão terem gente que tinha que ser aprendiz sendo professor. Errado. Tudo no lugar errado. Eles estão precisando aprender e quer lecionar. Eles têm que aprender para poder ensinar. Jesus ensinou os discípulos, aí depois da ressurreição, ele dizia por todo mundo, agora sim. Mas antes, quando eles eram aprendizes, nem sair de Jerusalém podia. É para ir só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles eram aprendizes. Mas quando eles receberam o diploma, no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, então eles já tinham uma mensagem da ressurreição, que Jesus ressuscitou e diz, ide e ensinai as nações. Aí Pedro não teve problema de pregar para os judeus, em Atos 2, não teve problema em ir e batizar aquele povo com o Espírito Santo, em Atos 8, 14 a 16. Ele não teve problema em ir em Samaria e aí na casa de Cornélio, em Atos 10, 47 e 48. Ele não teve problema. A hora que apareceu um problema de incredulidade em Pedro, Deus já zangou com ele. E o que era aquilo? Antes dele entregar uma mensagem para os gentios, ele achava que não podia levar a mensagem aos gentios, que o gentio é um povo imundo. Aí Deus deu a visão para ele daqueles animais descendo numa cesta, tudo animais imundos, e uma voz dizendo para ele, Pedro, mata e come. Ele, mas nunca. Na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. Era um homem bom, era um homem certo. E aquilo desceu outra vez. Pedro, mata e come. Mas como ele viu que os animais eram imundos, Moisés falou que não pode comer isso daí, matar e comer. E aquela mensagem que Jesus estava dando para ele, dizendo, não chame de imundo aquilo que eu já santifiquei. Jesus santificou os judeus do seu dia, que creu nele, o samaritano depois, que creu na mensagem de Filipe. Agora, os gentios foram santificados na casa de Cornélio. Em Atos 10, 47, 48, não é imundo mais, ele foi santificado. As pessoas pensam, agora eu não posso comer carne de porco. Já foi santificado, filho. Não chame de comum e imundo aquilo que eu já santifiquei. O sangue de bode não tinha poder sobre a carne de porco, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre toda a carne, para santificar. É tudo que você pega e ora, está santificado. Não, por isso São Paulo diz, quando você for ao açougue, não pergunta por motivo de consciência que carne é. Motivo de consciência é, se for carne de porco eu não vou levar para casa. Paulo estava ensinando. Vocês não têm agora por motivo de consciência de, eu não vou comprar essa daí. Não, por quê? O sangue de Jesus Cristo santificou tudo. Santificou nós imundo, o gentil era o mais imundo. Nós estávamos representados nos animais imundos. E que Jesus veio e nos santificou. O sangue dele nos santificou. Amém? Isso é importante, mas é uma mensagem diferente. É uma mensagem diferente. Você vai, até hoje existem os sabatistas e também os guardadores do sábado. Até hoje. E o que baseado em quê? Em Moisés. Porque em Jesus não pode ser. Em Jesus não pode. Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Eles queriam que Jesus guardasse sábado. Não creio em Jesus porque ele não guardou sábado. Mas essas coisas agora são mais luz, mais divina para nós, depois que você recebe a revelação. Amém? Glória a Deus. O irmão deu aqui o parágrafo, que está dizendo que eu não sabia, 250, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. É isso mesmo. E você diz, glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia, do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Porém, pode ser que seja
diferente hoje. Você quer que caia sobre você como foi no dia de Pentecostes? Hoje é diferente, filho. Hoje é diferente. Hoje é receber trovões revelados, 7 selos, novo nome. Se não tiver, você não tem o Espírito Santo. É isso que o irmão Branham estava pregando em 1965, pertinho da sua morte. Por que as pessoas não creem nisso? Você crê no que Branham pregou? Muito bem, mas hoje pode ser um pouquinho diferente. Eu recebi o Espírito Santo, como o irmão Branham ensinou, que tem que ter os selos e os trovões. Muito bem, mas hoje pode ser diferente. Você tem que receber com a mensagem da noiva. Ela profetizará, diz o profeta. E como ela é uma mulher, tem que ter o representante dela, é João. Pérgamo 56 a 58. E se a igreja não reconhece isso, a igreja reconhece, a verdadeira reconhece. A falsa não pode reconhecer, porque não reconheceu Moisés, não reconheceu João Batista, não reconheceu Jesus, não reconheceu Pedro, não reconheceu Paulo, não reconheceu Branham e não reconhece hoje também. Se o William Branham dissesse, você sabe hoje qual é a palavra? Hoje, a palavra feito carne, ele diz Malaquias 4. Mas espera lá, Malaquias 4 é a palavra feito carne, então eu tenho que comer ela. Tem. Você tem que comer Malaquias 4. Mas Branham nem chegou a falar isso, porque se falasse o povo dos Estados Unidos, mas jamais creria. Se vocês não comer a minha carne e beber da minha revelação que ele tem me dado nesse dia, podia dizer Branham, vocês não têm vida. Vocês têm que comer da minha carne. Qual carne? A palavra. A palavra está na carne. A carne é o problema para você aceitar a palavra, mas a palavra não está em outro lugar. A palavra está na carne. A palavra está em carne. Eles diziam, nós não estamos contra você porque você cura enfermos, expulsa demônios, não. Estamos contra porque você, sendo homem, diz que é filho de Deus. Você está falando que é Deus. Não pode. Então é a mesma coisa no tempo de Branham. É a mesma coisa hoje. A noiva hoje é Jesus Cristo. O que irmão Branham diz? O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. E se eu disser para você, a noiva desse dia é o Senhor Jesus Cristo? O João desse dia. Aí acabou. Agora, o Branham pregou? Pregou. Você chama ele de falso? Os denominacionais chamam, mas os de dentro da mensagem não conseguem chamar. Mas também não conseguem crer. Que o Elias desse dia. Qual era o Elias? Era a palavra, não era o homem, Branham. Entende? Qual a palavra que se fez carne? A palavra que está sendo transmitida por uma carne. E não quer dizer que aquela carne, irmão, é especial, é carne mortal, igual às outras. Mas a palavra não está mais na letra, está na carne. Era como o livrinho não estava mais no céu, porque estava na mão de Deus. E vem o outro que andou com o irmão Branham e diz aí, então, que Deus tem que ter mão. O irmão Branham falou, Deus não tem mão, porque Deus é espírito. E eu creio no Branham. Entende? Não importa qual teólogo diz que mão direita quer dizer um braço de carne. Ele está errado. Branham diz, mão direita quer dizer poder e autoridade. Porque Deus é espírito, e espírito não tem osso e carne como vejo que eu tenho. Mas olha para Jesus, você viu o Pai nele. Aí você vê Deus em carne, Deus em osso, Deus em sangue. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O que a palavra é Deus. O que Jesus era? Deus. Porque a palavra tinha feito carne. O livrinho não está no céu, não está na mão de Deus mais. O livrinho foi para a mão do anjo forte, aberto, mas não está na mão dele mais. O livrinho desceu para a mão de William Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, mas não está na mão dele mais. O livrinho
está na boca de João. O livrinho está agora dentro da noiva. O livrinho está em você. Come! Amém. Bom, eu queria falar do capítulo 6, mas o capítulo 6 liga a Bíblia inteira de São João. Liga a Bíblia inteira. Eles, no verso 32, eles disseram, Moisés nos deu o pão do céu. Aí Jesus chegou para eles e diz, Moisés não deu o verdadeiro pão. E aquele povo era fanático por Moisés. Como o povo da mensagem é fanático por Brana. Entende? Nós cremos em Brana e sabemos que a mensagem que ele trouxe, ninguém poderia trazer. Era só o 7º anjo. Mas já trouxe. Entende? Agora nós cremos que João comeu o livrinho. Você comeu o livrinho. Você é João, você é a noiva. João é a noiva, você é a noiva. Mas antes da noiva comer o livrinho, um grupo, João tinha que comer primeiro, para que depois você pudesse crer como executar as obras de Deus. Crer naquele que eu enviei. Quer dizer, crer naquele que Deus tem enviado. Eu creio que se as pessoas não creem que o homem é enviado de Deus, tem que largar dele. Se vocês não creem que eu sou enviado de Deus, tem que largar de mim. Tem que procurar um que seja enviado de Deus. Porque tem que ter um. Mas se vocês já têm alcançado essa revelação, isso tem descido também para vocês, e vocês compartilham. Isso é tão fácil, é tempo de tudo isso, né? Facebook, essa coisa era tudo, você tem que entrar lá e compartilhar. Compartilhe, que você tem tanta coisa à toa, que você compartilha lá. Apareceu foto feia, você compartilha. Aparece foto bonita, você compartilha. Aparece uma assombração, você compartilha. Por que não pode compartilhar com a mensagem de João? Eu vou assinar aqui embaixo. Eu nem sei, que eu não entro em Facebook, eu não tenho esse negócio. Entende? Então eu nem sei como é que é isso. Eu não sei trabalhar nisso, não tenho tempo para isso. Mas tem uns irmãos aí que têm tempo. E eles sabem o que eu estou falando. Certo? Então por que não compartilham? Compartilha comigo. Eu estou colocando aí no meu Face, João comeu o livrinho. Escreve debaixo, eu também. Compartilhe. Passa para os outros. É tempo disso. Até o mundo está mostrando essas coisas, trazendo essas coisas para você compartilhar da verdade, não daquelas coisas. Deus permite que o mundo tenha tudo isso para você compartilhar da verdade. Deus permitiu que no tempo do irmão Branham existisse a nave. Foi para mostrar para nós que nós teríamos uma mensagem acima dos pentecostais. Deus permitiu nos dias dos pentecostais ter o avião para mostrar para aquele povo luterano e wesleyano que o povo do pentecostal, do avião, estava acima. Será que não dá para você compartilhar agora? O irmão Branham não podia dizer qual era o novo nome, ele não podia falar claro, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele não podia falar claro, continuar nas suas pregações dizendo que ele saiu do trono. Ele não podia, Deus falou para ele. É a terceira etapa, quer dizer, prega aí, mostra, abre o livro e aquieta. Você não escuta o irmão Branham pregar mais isso. Entende? Então se ele não pregou mais, é porque tem que parar. Não, aqui porque não era, ele não podia pregar. Não diga a ninguém. Aí depois que você foi embora, alguém vai compartilhar isso daí. Eu creio, Branham revelou 7 selos. Aí eu ponho embaixo, eu creio nisto. João comeu o livrinho, eu também. Tem que ver isto. Se as pessoas não podem perceber, esta é a riqueza do Evangelho. Moisés nos deu o pão do céu. Jesus disse, só que ele não deu o verdadeiro. Irmão, não era fácil crer em Jesus. O povo cria em Moisés. Moisés deu pão, mas como que não deu o verdadeiro? O pão caiu do céu, o povo comeu, nossos pais comeram. Jesus falou, mas todos eles morreram. Foram tudo incrédulos.
Comeram o pão, mas morreram. Mas aquele pão não é o verdadeiro. Aquele pão apontava para o pão que Deus ia mandar. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão. Isso aqui, ó. Qual é o pão de Deus? São João 6,33. É cada coisa que eu vou te falar, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou então não é o que Moisés deu mesmo. O que Moisés deu foi o pão que caiu do céu e deu só vida natural. Para eles, para o corpo deles. Mas esse daqui, o verdadeiro pão, esse era o evangelho. Você tinha que crer naquele homem. Como executar as obras de Deus? Crer nesse enviado. Ele foi, mas ele está falando diferente de Moisés. Não importa. Moisés era a sombra. Ele é a realidade. Moisés tinha um pão para o corpo natural. Ele tem o pão para a alma. Moisés deu o sábado para o físico. Ele trouxe o sábado para a alma. Teria que ver. Admitir isso era a operação de Deus. Qual é o pão de Deus? Aí então, o que me veio na hora? Eu falei, mas esses homens parecem que criam. Você quer ver? Porque o pão de Deus, falando de Jesus para os judeus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí no verso 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quando você vai chegar aqui embaixo, você vai ver o que Jesus vai fazer com eles. Mas aqui em cima, eles estão, dá-nos sempre desse pão. Eles não entenderam a mensagem. Eles não compreenderam a mensagem, então dá-nos sempre. A hora que eles começaram a abrir o olho, o que esse homem está pregando? Está diferente do que Moisés falou. Eu fui pegando alguns tópicos aqui. O 6,34, dá-nos sempre deste pão. Aí Jesus, no 6,35 de São João, ele diz, eu sou o pão da vida. Ah, eles podiam ter, não é isso que eu quero, não. Antes, a hora que ele viu, é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Oh, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Em outras palavras, mas nós vamos ter que comer de você agora? Essa mensagem já não é de Moisés mais, temos que comer de ti, não temos que ouvir mais somente aquilo que desbrana, temos que ouvir aquilo que diz a noiva. Sim. Qual o motivo? Porque Deus diz para Brana, não diga a ninguém. Deus diz para João, coma e profetize outra vez. Se é para profetizar, porque é profeta. Não é profeta no sentido geral da palavra, um vidente, mas é profeta para repetir o que o profeta falou. Então você é profeta para repetir o que Brana pregou. Mas se você não aprendeu com Brana, não pregue. Se você aprendeu com um doutor que andou com o irmão Brana, não pregue. Pare de pregar. Você vai pregar errado. Vai para o banco do ensinamento. Vai para o banco do aprendizado. Vai para o banco de discípulo. Eu quero aprender. Aprender o que é deidade. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo. Eu quero aprender com Brana, que diz Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Você vem no dualista, o Pai é um, o Filho é outro. Você vai em Brana, Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Com quem você vai ficar? Vou ficar com o profeta, não com o teólogo. Com o profeta. Teólogo só serve para cegar, diz o próprio irmão Brana. Não desmerecendo o estudo, o aprendizado. Mas você tem que saber, se vai ensinar, ensina a sua teologia, mas não diga que ela é de Deus. Não diga, é a teologia pentecostal. E assim por diante. Será que eles comeram? Eu sou o pão. Dá-nos sempre esse pão, eu sou o pão. Aí chegam os crentes, tem a revelação dos selos, dos trovões? Tem. E aí eu tenho essa revelação. Não, sabe, esse Brana tem. Ele já revelou, você não viu. Agora você é dado pelo Pai a Jesus. O que Jesus é? É a palavra em carne. O que o Pai é? Espírito. O que o Espírito Santo faz hoje com você? O Espírito Santo te pega e te traz para a palavra carne.
Vocês estão me entendendo? O Espírito Santo te pega todo que o Pai me dá, ou me tem dado, no próximo versículo que ele vai dizer, que é passado, virá a mim. Então, se o Pai deu, você vem à palavra. Como executar as obras de Deus? É crer no que Deus enviou. Então você vem para a palavra. Mas aonde está a palavra? Aí está em livro, aí está em letra. Não, a palavra está em carne. A palavra, olha para vocês verem. Essa Bíblia, eu tenho que terminar porque tem 10 minutos só. Essa Bíblia, que é a palavra de Deus, eles queriam ela no tempo pentecostal, em 1900. Eles choravam por ela, criam nela. Mas logo em seguida, ela não estava mais aqui. Essa palavra, essa letra, não estava mais aqui. Essa letra estava numa carne que Deus tinha enviado. E se você, para crer em Deus, para executar as obras de Deus, tinha que crer naquela carne. É crer naquele que me enviou. Está escrito aqui, ó. É a mesma coisa você, eu creio nessa mensagem. Irmão, essa mensagem de William Branham, essa mensagem não está mais no livro. Essa mensagem está na carne. Eu estou vendo que você prega na carne mesmo. É na carne. A mensagem, você procura Revelação de Sete Trovões, novo nome aqui para você ver. Você tem que ouvir a palavra na carne. Quando a palavra está na carne, é numa carne mortal, desprezível, rejeitada. Essa foi a carne de Moisés, a carne de João, a carne de Jesus, a carne de Pedro, a carne de Paulo, a carne de Brana, a carne de João, a carne da noiva hoje. Essa mensagem, por isso, eles querem que você tenha bastante livro. Mas a mensagem de William Branham não está no livro mais. Saiu da letra, está em carne. Como executar as obras de Deus? É crendo naquele que Deus enviou. É crendo no João, é crendo na noiva. Você pode duvidar de mim, não estou mandando você crer em mim não. Creia na palavra, mas a palavra está na carne. O que nós vamos fazer? Você não crê que a palavra está em você? Amém? Já não tem tempo mais. Aí eles começaram. Jesus falou, aquele que o Pai me dá, vem. Se o Pai não deu, filho, não vou nem preocupar. Aquele que o Pai deu para Brana, veio. Aquele que o Pai deu para João, vem. Se o Pai não deu, executar as obras de Deus é crer naquilo que Ele tem enviado. E se Ele não te enviou, Deus não te enviou, o Pai não te enviou a João, eu não tenho que preocupar com isso. Você também não tem que preocupar. Aí eles começaram a murmurar. Murmurar quer dizer, dizer em voz baixa, já cochichando, né? Aquele murmúrio, aquele sussurro, dizer mal de alguém. Isto é, eles murmuraram entre si. Quem é este? Ele está dizendo aí. Olha as palavras dele. Eu tenho que ler para mim encerrar. Vai ficando tarde, né? 6:41. Murmuravam, pois, dele os judeus. O que é murmurar? É dizer mal de alguém. Eles murmuravam, falando de Jesus. Mal de Jesus na cara. Foi mal de Jesus, murmuravam dele. Mas eles não sabiam que ele era a palavra. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Não é este João, aquele que teve problema com o nome hebraico? Não é esse daí? Ele já teve problema com o nome lá atrás, agora traz novo nome também. Não é esse daí? Nós não conhecemos o que ele tem feito? Não é esse Jesus, o filho de José? Só falando do lado natural, cujo pai e mãe nós conhecemos, como pois diz ele, desci do céu. É uma mensagem chocante.
um homem aqui, a palavra em carne, eu desci do céu porque eu estava no céu, agora para te salvar eu tive que descer de lá. Eu estava no céu, eu sou espírito, mas para te salvar eu tive que ser carne, desci de lá, sou eu, sou carne, o pão que desceu do céu, sou eu, essa carne, podia dizer Jesus. E eles não admitiram, de maneira alguma. Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Vocês ficam aí murmurando, falando mal de mim. Não murmure não, isso é a verdade, aqui é verdade. Hoje o novo nome é Brana. 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Nós já temos revelação para isso, dentro da própria mensagem do profeta. Não fere a Bíblia não. Isso daqui é a revelação da Bíblia para a hora que vivemos. Amém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí vamos aqui. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Agora, quem era de Deus ali? Uns queriam ver o Pai e disse, quem me vê a mim vê o Pai. E Jesus estava dizendo aqui, ó, tem uma coisa, só aquele que é de Deus é que tem visto o Pai. A palavra revelada é o Pai naquele dia. A palavra revelada, Brana, foi a palavra revelada. Ele não foi a palavra encoberta, misteriosa. Brana, quando a palavra está em carne, ela é revelada. O único lugar simples que Deus encontrou para revelar-se é na carne, no sangue. Ele revelou em Brana, como revelou em Jesus, carne e sangue. Agora com o novo nome ele revelou em Brana, carne e sangue, estava revelando num homem. É o lugar mais simples. Para ele revelar sua palavra hoje, ele tem que revelar em mim, em você, carne e sangue. E eles falam, o que é isso? Sim, a palavra hoje é carne e sangue. Mas como? Porque a palavra está numa carne, a palavra. Você procura novo nome aqui? Não, não está aqui. Você diz, está aqui. Eles procuraram o avivamento de Gales num rapaz. É aqui que tem o avivamento de Gales. Dizer, você sabe me explicar onde é? Sou eu. O rapaz diz, sou eu. Eles estão atrás do avivamento? Sou eu. O avivamento estava em carne. O novo nome hoje está em carne, na carne da noiva. Ela estava em carne e sangue de Brana, mas agora está carne e sangue da noiva, carne e sangue de João. Você pode não entender, mas se você quer executar as obras de Deus, creia no que Deus tem enviado. Obrigado, Senhor, por sua palavra, porque só sua misericórdia pode nos alcançar. E como pecadores que somos, ter uma carne pecaminosa, onde comporta a palavra, uma carne mortal, uma carne que adoece, que morre, mas que também tem a palavra, porque a carne de Jesus Cristo, que morreu, que adoeceu, tinha a palavra e era a palavra. A palavra estava em carne. E agora, Senhor, para executar suas obras, é crer na palavra que o Senhor tem enviado. Nesse dia, em nome de Jesus Cristo, abra o coração do eleito para que ele possa logo se desprender de tudo e dizer, eu quero essa mensagem, eu quero esse companheirismo, eu quero aprender com este povo, eu quero estar reunido com ele, eu quero dar a minha vida por essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.